Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula de cálculo, continuando com o assunto limites. E nessa aula aqui, pessoal, vamos resolver alguns exercícios sobre o limite fundamental trigonométrico, que foi o assunto aí que nós vimos na aula anterior. Beleza? Aí assim, pessoal, se você gostar da aula, clica ali em curtir, tá? E principalmente, pessoal, divulgue esse trabalho aí, já que esse trabalho é totalmente gratuito e deve ajudar bastante você aí na sua graduação. Beleza? Vamos começar? Vem comigo aqui. Então, pessoal, nessa aula vamos ver o limite trigonométrico fundamental e vamos resolver alguns exercícios, beleza? Então, olha só, o que nós vimos na última aula foi a demonstração desse limite aqui, ó, da função seno de x sobre o x, isso quando x tende a zero. Nós chegamos ao resultado desse limite aqui, ó, o resultado dele é 1, beleza? Então, nós temos aqui que esse limite aqui, ó, é um limite trigonométrico fundamental e, através dele, nós vamos poder encontrar outras soluções que envolvem principalmente aí as funções trigonométricas, beleza? Então, pessoal, desce comigo aqui, ó, e vamos ver os seguintes exercícios. Olha só, determine os seguintes limites. Aqui na letra A, nós temos que o limite da função seno de 3x dividido por 8x, isso quando x tende a zero, se nós pegarmos, por exemplo, o x igual a zero e colocarmos aqui no x, tanto no numerador quanto no denominador, nós vamos ter, então, seno de 3 vezes o zero, nós vamos ficar com seno de zero. E seno de zero, pessoal, o resultado é zero, tudo bem? E no denominador, nós vamos ter 8 vezes o zero, ou seja, zero. Então, zero sobre zero, como nós já vimos, né, pessoal? Isso aqui é uma indeterminação. Então, como é que nós podemos resolver isso daqui, ó, para escaparmos dessa indeterminação que está aqui? Pessoal, em primeiro lugar, ó, até vou colocar aqui do lado, ó, nós temos que lembrar que o limite de seno de x dividido por x, isso quando o x ele tende a zero, esse limite aqui é o limite trigonométrico fundamental e nós vimos que ele vale 1, beleza? É importante que você note o seguinte, ó, o que nós temos aqui no numerador, ó, é o seno de um certo ângulo, que no caso aqui está sendo representado pelo x, dividido pelo mesmo ângulo que nós temos aqui, o x. Então, quando nós tivermos esse ângulo aqui, ó, da função seno, sendo exatamente igual ao ângulo que se encontra aqui no denominador, e o x tendendo a zero, pessoal, o limite disso daqui, então, o resultado é 1. Tudo bem? Agora, repare o seguinte, ó, deixa eu apagar um pouco aqui. Ó. Olha o que acontece aqui no cálculo desse limite que está aqui. O que nós temos aqui, ó, é seno de um ângulo que está sendo representado por 3x. Tudo bem? Enquanto que no denominador nós temos aqui, ó, o 8x. Então, são valores que são diferentes. Então, o que eu devo fazer é o seguinte, ó, tentar transformar esse denominador aqui, ó, exatamente igual a esse ângulo 3x que está aqui. Beleza? Aí, como é que a gente pode fazer isso? Vamos escrever aqui embaixo, olha só. Então, o limite, isso quando x ele tende a zero, vamos colocar aqui o sinal da fração, tudo bem? E no denominador, olha só, eu tenho aqui, ó, o 8x. Lembra da ideia? Eu quero transformar o 8x em 3x. Para isso, pessoal, o que eu vou fazer? Irei multiplicar por 3 oitavos. Beleza? Se eu estou multiplicando o denominador aqui, ó, por 3 oitavos, eu devo multiplicar o numerador também por 3 oitavos. Então, nós vamos ter aqui, ó, 3 oitavos, que multiplica quem? Que multiplica o seno de 3x, que já está ali no numerador. Beleza? Então, olha o que acontece aqui, ó. No denominador, nós temos essa multiplicação, então, esse 8 cancela com esse 8, e nós vamos ter o seguinte, olha só, o limite, tudo bem? Nós temos aqui o 3 oitavos, tá? 3 oitavos, que está multiplicando o seno de 3x
beleza? E isso daqui, pessoal, dividido pelo 3 vezes o x. Então, nós temos aqui o 3x, isso tudo quando o x tende a zero, ok? Agora, pessoal, olha como é que eu posso reescrever esse limite aqui. Eu posso reescrevê-lo assim, ó. O limite, isso quando o x ele tende a zero, tá? Nós temos aqui o 3/8, tudo bem? Nós temos aqui o 3/8. Então, agora, aplicando aqui a propriedade, nós vamos ter o limite novamente. Olha só, como nós temos uma multiplicação ali, vamos colocar aqui, ó. Faltou quem? Faltou o limite de quem? De seno de 3x dividido por 3x. Vamos colocar aqui, ó. Seno de 3 vezes o x dividido por 3x. Isso quando o x ele tende a zero. Tudo bem? Isso é possível, pessoal, de acordo com as propriedades de limites, tá? Nós já vimos isso daí, ó, lá na aula específica sobre propriedades de limites, beleza? Então, quando nós tivermos essa multiplicação aqui, ó, nós podemos tranquilamente separar aqui, ó, esse fator aqui, tudo bem? Do outro fator que é seno de 3x dividido por 3x. Separei aqui em dois limites, como está aqui embaixo. Tudo bem? Olha só. Esse primeiro limite aqui, ó, limite de 3/8, isso quando o x tende a zero, repara o seguinte, esse 3/8, ele é uma constante. E o limite de uma constante é sempre, pessoal, a própria constante. Então, nós temos aqui o 3/8 vezes. Agora, pessoal, reparem que esse limite aqui, ó, nada mais é do que o limite fundamental. O que nós temos aqui, ó, é que esse ângulo ficou exatamente igual a esse valor que está no denominador. Então, o seno de 3x dividido por 3x, isso quando o x aqui, ó, ele tende a zero. Esse limite inteiro aqui, ó, pessoal, o resultado dele é 1, como nós vimos aqui em cima. Beleza? Então, vamos ficar com 3/8 vezes o 1, ou seja, 3/8. Ok? Beleza? Então, pessoal, é muito importante que você observe se aquele ângulo ali, ó, da função seno, ele é exatamente igual ao valor que se encontra no denominador que está ali. Beleza? Quando nós tivemos ali o ângulo sendo exatamente igual ao valor do denominador e o limite do x, o x, no caso, tendendo a zero, você pode ter certeza, então, que o limite dessa função aí, ele vale 1. Beleza? Vem comigo aqui. Aqui, pessoal, até nós poderíamos fazer uma mudança de variável, tá? No caso, 3x aqui, ó, trocar por uma outra variável, por exemplo, assim, ó, 3x, vamos fazer exatamente igual a uma variável t, por exemplo. Então, nós vamos ter o quê, pessoal? Olha só, quando o x ele tende a zero, como nós temos aqui, ó, o x ele tende a zero, se o x tende a zero, você pode ter certeza que o t aqui, ó, ele também tende a zero. Então, nós poderíamos reescrever esse limite aqui, ó, da seguinte maneira. Ó, o limite, no caso, seno de 3x, que agora eu estou substituindo pela variável, pela incógnita t, tudo bem? Dividido por 3x, que no caso vale t. Só que antes nós tínhamos o x tendendo a zero, mas como nós vimos aqui, ó, quando o x tende a zero, t também tende a zero. Então, substituímos a variável, o t tende a zero. E aí sim nós temos esse limite aqui, ó, tá? Esse limite, ele vale 1. Ou seja, esse limite aqui, pessoal, também poderia ser pensado dessa maneira que está aqui, tá? Mas é totalmente desnecessário, beleza? Agora, pessoal, desce comigo aqui, ó, e vamos ao item B, que diz o seguinte, ó, o limite dessa função quando x tende a zero. Quanto é que vale esse limite aqui? Pessoal, se nós substituirmos, no caso x aqui, ó, pelo zero, nós vamos ter 3 vezes zero, ou seja, zero. Seno de zero é zero, e o mesmo raciocínio nós vamos ter o zero no denominador, ou seja, o que nós vamos ter aqui, pessoal, é uma indeterminação. Beleza? Então, como é que nós vamos poder resolver esse limite aqui, ó, escapando dessa indeterminação que está aí? Pessoal, primeira coisa, olha só. Eu vou reescrever aqui, ó, esse limite
Isso quando x tende a zero. Tudo bem? E no numerador, nós temos o seno de 3x. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui, ó, o seno de 3x, tudo bem? Só que lembra o seguinte, ó, o que me interessa é que o denominador aqui, ó, esse resultado seja exatamente igual a esse 3x aqui para nós podermos utilizar o limite fundamental. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer? Ó, se aqui nós temos o 3x, aqui eu coloco o 3x também, só que se eu estou multiplicando, se eu estou dividindo, no caso, seno de 3x por 3x, eu irei multiplicar também por 3x, já que 3x aqui dividido por 3x dá 1, e isso aqui não altera em nada. Beleza? Então, o mesmo raciocínio no denominador eu vou utilizar. Olha só, eu vou colocar aqui o seno de 2x, tudo bem? Seno de 2x, nesse caso, dividido por 2x. Aqui não faz a menor diferença, desde que, como nós vimos ali em cima, eu multiplique por 2x também, ok? Então, pessoal, sempre para nós escaparmos da indeterminação em limites trigonométricos, o ideal é que você transforme a função seno ali, ó, o ângulo dela sempre sendo igual ao valor que está no denominador dessa função seno. Aí sim nós sabemos que esse limite aí, ele vale, no caso, 1 quando x tende a zero. Beleza? Vem comigo aqui. Olha só, pessoal, como nós temos esse x aqui no numerador e o x no denominador, nós podemos cancelar. Tudo bem? E nós vamos reescrever esse limite aí da seguinte maneira. Olha só, o limite, tudo bem? Vamos passar aqui, ó, o traço da divisão. O numerador nós vamos ficar com o 3, que multiplica o seno de 3x dividido por 3x. Enquanto que no denominador nós vamos ter o 2, que multiplica o seno de 2x dividido por 2x. Isso tudo quando x ele tende a zero. Beleza? Agora, pessoal, olha o que eu vou fazer aqui. Ó. Esse 3 sobre 2 que está aqui, ó, eu vou colocar como se fosse a constante. Beleza? Então, reescrevendo isso daqui, ó, nós vamos ter o seguinte. Olha só, o limite, temos aqui o 3 meios, tudo bem? Isso aqui é quando o x ele tende a zero, no caso, vezes, novamente o limite, vamos passar aqui, ó, o traço da fração, isso quando o x ele tende a zero, então eu fiz o limite dessa constante 3 meios que está aqui, agora eu vou fazer o limite dessa fração que está aqui, ou seja, o seno de 3x dividido por 3x, e o denominador nós temos o seno de 2x dividido por 2x. Beleza? Olha só, pessoal, aqui nós temos o limite de 3 meios, tá? Então, eu posso reescrever assim, ó, o limite de 3 meios, isso quando o x ele tende a zero, vezes, agora, pessoal, o limite dessa fração aqui, ó, eu vou fazer o limite aonde? No numerador e depois o limite no denominador. Ou seja, vamos passar o traço aqui, ó, e vamos ter aqui, ó, o limite de seno de 3x dividido por 3x, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, ó, isso quando o x ele tende a zero, dividido pelo limite de seno de 2x dividido por 2x, isso quando o x ele tende a zero. Tudo bem? Agora, pessoal, cuidado aqui. Ó. O que nós temos primeiramente é o limite dessa constante 3 meios. Pessoal, o limite de uma constante é a própria constante. Então, nesse limite aqui, ó, o valor é 3 meios. Tudo bem? Agora, pessoal, nós temos aqui, ó, o limite nesse numerador aqui, ó. Reparem que é o nosso limite fundamental, porque nós temos esse ângulo aqui exatamente igual a esse, isso quando o x tende a zero, tudo bem? Então, reparem, nós teríamos ali, ó, 0 sobre 0, então, esse limite aqui, ó, ele vale 1. Enquanto que no denominador aqui, ó, pelo mesmo motivo, nós vamos ter esse limite aqui, ó, ele valendo 1. Então, nós vamos ter aqui, ó, 3 meios que multiplica 1 sobre 1, ou simplesmente
3/2, ok? Beleza? Então, pessoal, o limite aí bem parecido que nós calculamos aí no exercício anterior, beleza? Vamos agora ao terceiro exercício, um limite que envolve a função cosseno, beleza? Vem comigo aqui. Então, desce um pouquinho aqui, pessoal, e olha só o item C que nós temos aqui, ó. Nós temos o limite dessa função 1 menos cosseno de x dividido por x, isso quando x ele tende a zero. Pessoal, substituindo aqui, ó, o x por zero, nós vamos ter o seguinte, ó, no numerador, nós vamos ter 1 menos o cosseno de zero, no caso, ele vale 1, dividido, então, pelo x, ó, tendendo a zero, nós vamos ter aqui o zero. Ou seja, 1 menos 1 dá zero, dividido por zero, e isso aqui é uma indeterminação. Ok? Então, como é que nós vamos escapar dessa indeterminação e calcularmos esse limite que está aqui? Pessoal, vamos fazer o seguinte, olha só. Eu vou reescrever esse limite da seguinte maneira, olha só, limite, isso quando o x ele tende a zero, tudo bem? Nós temos no numerador, então, 1 menos o cosseno de x, e o denominador nós temos o x. Pessoal, o que eu vou fazer aqui, ó, é o seguinte, eu irei multiplicar aqui o numerador e o denominador pelo conjugado do que nós temos aqui no numerador. Ferreto, como assim o conjugado, pessoal? O conjugado, a gente só troca o sinal que nós temos aqui. Ou seja, vamos copiar esse 1 menos cosseno de x, e vamos colocar aqui, ó, 1 mais cosseno de x. Tudo bem? Então, vamos ficar assim, ó. 1 mais cosseno de x no numerador e 1 mais cosseno de x no denominador. Pessoal, 1 mais cosseno de x dividido por 1 mais cosseno de x, tudo isso daqui é 1, ou seja, em nada muda essa fração que está aqui. Beleza? Agora, repare o seguinte, ó, tudo isso daqui, ó, é a mesma coisa aqui. Vamos escrever aqui, ó, limite do x tendendo a zero. Então, o que nós temos agora aqui no numerador, ó, é a multiplicação de 1 menos cosseno e 1 mais cosseno. Pessoal, o que nós temos aqui, ó, é a multiplicação da soma pela diferença. Vamos lembrar aqui, ó, olha a matemática básica. Ó. Quando nós tivermos a menos o b, que multiplica o a mais o b, que é o que está acontecendo ali, isso daqui, pessoal, se nós fizermos a distributiva aqui, isso tudo gera a ao quadrado menos o b ao quadrado, ou seja, a diferença de 2 quadrados. Beleza? Então, nesse caso aqui, ó, o que nós vamos ter é o seguinte, ó, é o quadrado do primeiro, que no caso 1 ao quadrado é 1, menos o quadrado do segundo, cosseno ao quadrado. Nós vamos escrever aqui, ó, cosseno ao quadrado de x. Beleza, pessoal? Olha só, nós temos o a como sendo o primeiro, então é o primeiro ao quadrado. E nós temos aqui o b como sendo o segundo, então é o segundo ao quadrado, e o sinal de diferença entre os dois. Beleza? Enquanto que no denominador, nós temos o x, que multiplica 1 mais cosseno de x, ok? Agora, pessoal, aqui no numerador, ó, nós temos que relembrar a relação fundamental na trigonometria, que é a seguinte, ó, o seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado do mesmo ângulo, isso daqui é sempre igual a 1. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou passar esse cosseno ao quadrado lá para o lado direito, ele passa subtraindo, e nós vamos ter o seguinte, ó, que o seno ao quadrado de x, isso aqui é exatamente igual a 1 menos o cosseno ao quadrado de x. E repare o seguinte, ó, 1 menos cosseno ao quadrado de x é exatamente o que nós temos aqui no numerador. Então, no lugar de 1 menos cosseno ao quadrado de x, nós vamos colocar aqui, ó, o seno ao quadrado de x. Beleza? Então, pessoal, isso daqui é a mesma coisa que limite. Isso quando o x ele tende a zero. No numerador, vou colocar, então, o seno ao quadrado de x, enquanto que no denominador nós temos o x que multiplica 1 mais
o cosseno de x. Beleza? Então, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Fechamos aqui. Agora, pessoal, olha só como é que eu vou reescrever isso daqui. Ó. Vem comigo aqui embaixo, olha só. Nós vamos ter, então, que o limite, isso tudo quando o x ele tende a zero. Nós temos ali uma fração, beleza? Agora, o que acontece? Ó? Esse seno ao quadrado de x, eu vou reescrever ele assim, ó. Seno de x que multiplica seno de x, já que isso aqui é seno ao quadrado de x. Tudo bem? Enquanto que no denominador nós temos ali o x, que multiplica o 1 mais o cosseno de x. Beleza? Agora, pessoal, vamos aplicar o limite nessa fração que está aí. Repare que nós temos ali a seno de x sobre x, então vamos fazer esse limite aí, que é o limite fundamental, e depois vamos fazer o limite lá no seno de x dividido por 1 mais cosseno de x. Beleza? Vem comigo aqui. Então, pessoal, isso daqui, como eu falei, ó, eu posso fazer, então, limite, isso quando o x tende a zero, primeiramente, para essa parte aqui, ó, ou seja, o seno de x dividido pelo x, agora aplicar o limite no restante aqui, ó, vezes o limite, isso quando o x tende a zero, dessa fração que está aí, ó. Ou seja, seno de x dividido por 1 mais cosseno de x. Ok? Agora, pessoal, repare o seguinte, ó. Esse limite aqui, ó, é bem conhecido nosso, né? É o limite fundamental trigonométrico e o resultado dele é 1. Agora, pessoal, nesse outro limite aqui, então, tudo isso daqui é exatamente igual a 1 vezes esse outro limite que está aí. Pessoal, olha só. Quando o x ele tende a zero, então eu vou fazer o quê? Ó? Eu vou colocar aqui o zero e vou colocar no x aqui o zero também. Nós vamos ter aqui ó, seno de zero, o resultado é zero. Beleza? Dividido por 1 mais, pessoal, cosseno de zero, o resultado é 1. Então, isso aqui é a mesma coisa que 1 que multiplica zero dividido por 2, e esse resultado aqui é exatamente igual a 1. Beleza? Beleza, então, pessoal, o limite dessa função nós descobrimos que vale 1, e para chegar até ele, nós vimos aí a relação fundamental da trigonometria, que é seno ao quadrado de um ângulo, mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo, o resultado é 1, e também, pessoal, revisamos ali os produtos notáveis. Beleza? Pessoal, vamos fazer agora a quarta questão, quarto exercício, bem importante, envolvendo aí limites trigonométricos. Beleza? Vem comigo aqui. Olha só, nós temos aqui na letra D o limite dessa função aqui, ó, tangente de x dividido por x, isso quando x tende a zero. Pessoal, primeiramente, ó, se nós substituirmos aqui o x por zero e aqui também por zero, nós vamos ter tangente de zero, o resultado é zero, dividido por zero. Zero sobre zero, como nós já vimos, é uma indeterminação. Beleza? Então, como é que nós vamos escapar dessa indeterminação que está aqui? Pessoal, vamos fazer o seguinte. Olha só. Reescrevendo, o limite, nós temos o seguinte. Limite, isso quando x tende a zero. Numerador, nós temos a tangente de x. Pessoal, tangente é a mesma coisa que seno de x dividido por cosseno de x. E tudo isso daqui está sendo dividido por x. Beleza? Isso aqui ó, é a mesma coisa que o limite. Isso quando x tende a zero. Olha só, divisão de frações, reparem o seguinte, nós temos aqui x sobre 1. Então, a divisão de frações, nós vamos conservar o numerador, ou seja, o seno de x sobre o cosseno de x, e multiplicar pelo inverso do denominador, ou seja, 1 sobre o x. Beleza? Então, nesse caso aqui, pessoal, olha o que nós podemos fazer. Ó. Como nós temos uma multiplicação aqui, ó, sem problema algum, eu posso trocar de posição o cosseno de x pelo x. E tudo isso daqui ó, fica exatamente igual ao seguinte. Ó, limite
Do x tendendo a zero, nós vamos ter, então, o seno de x dividido por esse x aqui, vezes o 1 dividido pelo cosseno de x. Agora, pessoal, aplicando aí as propriedades dos limites, nós vamos ter, então, que o limite, isso, então, quando o x ele tende a zero, dessa função aqui, ó, seno de x sobre x, agora vezes, novamente, o limite ali, ó, isso quando o x tende a zero, da função 1 sobre o cosseno de x. Tudo bem? Pessoal, olha só. Esse limite aqui, ó, é o limite fundamental trigonométrico, e o resultado dele é exatamente igual a 1. Tudo bem? Vezes o limite de 1 sobre cosseno de x, isso quando o x tende a zero. Pessoal, quando o x tende a zero, então vamos colocar um zero aqui, ó, nós vamos ter o cosseno de zero. Pessoal, o cosseno de zero é 1. Então, esse limite aqui, ó, nós ficaremos com 1 dividido por 1. Então, o resultado desse limite aqui será este 1, que multiplica 1 sobre 1, que no caso é 1, né? Então, essa multiplicação, o resultado é 1, ok? Essa aí foi bem tranquila, né, pessoal? Então, nós substituímos ali a tangente de x por seno de x sobre cosseno de x e seguimos aí até encontrarmos o limite valendo 1. Pessoal, vamos agora para a saideira, tá? Encerrarmos essa aula aqui também com limite trigonométrico, beleza? Vem comigo aqui. Então, desce comigo aqui, ó, e vamos à letra E, que é o último exercício dessa aula, tá? Saideira, olha só. O limite dessa função aqui, ó, tangente de x ao quadrado menos 1, dividido por x ao quadrado menos 1. Isso quando x ele tende a 1. Pessoal, quando o x tende a 1, substituindo aqui, ó, o x por 1, nós vamos ter o seguinte, ó, a tangente de 1 ao quadrado é 1. Então, nós vamos ficar com 1 menos 1 tangente de zero, que no caso é zero, dividido aqui por 1 ao quadrado, que no caso é 1, menos 1, zero. O que nós temos aqui novamente é uma indeterminação, beleza? Então, como é que nós vamos resolver esse limite aqui, ó, escapando dessa indeterminação? Pessoal, é o seguinte, ó, vamos fazer esse x ao quadrado menos 1 uma mudança de variável. Por exemplo, eu vou chamar de h. Repare o seguinte, ó, nós temos o x, ó, tendendo a 1 nesse limite. O que acontece com h quando o x ele tende a 1? Pessoal, aproximando o x aqui de 1, nós vamos ter 1 ao quadrado, 1. 1 menos 1, 0. Então, cada vez mais nós vamos ter o h aqui, ó, tendendo a 0. Então, quando o x tende a 1, nós vamos ter o h tendendo a 0. Beleza? Então, dessa forma aí, ó, nós podemos reescrever esse limite assim, ó, limite, tudo bem? Aqui no numerador nós vamos ter a tangente, x ao quadrado menos 1, eu estou substituindo aqui pela variável h, então, tangente de h, dividido por x ao quadrado menos 1, ou seja, a nossa substituição de variável aqui, ó, h. E repare o seguinte, nesse limite, quando o x tende a 1, nós vamos ter que o h ele tende a 0 na substituição de variável. Então, esse h aqui, ó, ele tende a 0. Tudo bem? Agora, pessoal, o que nós vimos no exercício anterior será de base para chegarmos a esse resultado aí. Como assim, Ferreto? Olha só. O que nós temos aí, ó, é o limite de tangente de h dividido por h. Esse exercício nós fizemos anteriormente, pessoal. Isso quando h tende a 0. Esse limite aí, pessoal, ele vale exatamente 1. Beleza? Vem comigo aqui. Então, pessoal, como nós vimos no exercício anterior, tangente de h dividido por h, isso quando h tende a 0, esse limite aqui, ó, ele vale 1. Beleza? Certo, então, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula e espero que ela tenha sido bastante proveitosa para você. Beleza? Nos encontraremos nas próximas aulas. Bons estudos e até mais.